Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 23 de janeiro de 2026. Zelensky, em Davos, afirmou que a Rússia produz 500 drones Shahed e dezenas de mísseis balísticos por dia. SBU, que é a inteligência ucraniana, ela detém 2 agentes russos em Lviv. Eles estavam lá para fotografar e estavam fotografando os resultados, os estragos feitos pelo míssil balístico Oreshnik, que foi lançado sobre a cidade de Lviv. A Ucrânia resgatou 3 crianças de territórios ocupados pela Rússia. A Ucrânia atacou um terminal petrolífero russo de Tamanevgaz. Quero convidar a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like e compartilhe com suas redes sociais, faça seus comentários. Conto com vocês. Muito obrigado. Em 22 de janeiro, no Fórum Econômico Mundial, na localidade de Davos, na Suíça, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a Rússia está produzindo cerca de 500 drones de ataque e dezenas de mísseis balísticos por dia. Pediu à Europa que fortaleça suas próprias defesas enquanto a guerra na Ucrânia continua. Zelensky afirmou que a Ucrânia está fabricando cerca de 1.000 drones interceptadores por dia e os utilizando contra ataques aéreos russos, mas que a produção atual ainda não é suficiente para contrabalançar a escala de ataques da Rússia. Realmente criamos, creio eu, ótimas ideias com drones interceptadores. Nós os utilizamos, produzimos cerca de 1.000 interceptadores por dia, mas isso não é suficiente, disse o presidente Zelensky. No mesmo discurso, Zelensky criticou líderes europeus pelo que descreveu como dependência excessiva da OTAN da proteção dos Estados Unidos da América. Disse ele: se Putin decidir invadir a Lituânia ou a Polônia, quem responderá? Questionou Zelensky. Zelensky também acusa a Europa de não ter tomado medidas independentes contra o Irã e de não ter apoiado os manifestantes no ano de 2020 na Bielorrússia, afirmando que as consequências chegaram à Europa. Ele diz que a Rússia implantou mísseis Oreshnik na Bielorrússia, colocando a maioria das capitais europeias ao seu alcance. Agentes do SBU detêm agentes russos do GRU, que observavam as consequências do ataque de Oreshnik na província de Lviv. O Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU, deteve 2 agentes da inteligência militar russa, encarregados de avaliar as consequências de um ataque com míssil balístico Oreshnik contra a estrutura civil na região de Lviv. Na noite de 9 de janeiro, informou a agência no dia 22 de janeiro. O SBU deu a público essa notícia somente no dia 22, ou seja, ontem. A Rússia utilizou o míssil balístico de alcance intermediário Oreshnik pela segunda vez em um ataque realizado contra Lviv no dia 9 de janeiro, a cerca de 60 quilômetros, 40 milhas da fronteira com a Polônia. Eu disse que ele só deu conhecimento, ontem. Na realidade, o conhecimento do ataque do míssil foi feito no mesmo dia do acontecido, O que foi dado conhecimento foi a prisão desses 2 agentes do GRU, porque justamente eles estavam fazendo isso no dia anterior, no dia 21, fotografando toda a região para mandar para a chefia deles do GRU lá na Rússia. Esses detidos, eles eram ucranianos e que trabalhavam para o GRU. Um era residente em Mukachevo, na região de Zakarpattia. Ele tinha 64 anos, ou tem 64 anos, e o vizinho dele de 22 anos, segundo o SBU. Após o ataque, o suspeito mais jovem viajou para a região de Lviv para fotografar as consequências e registrar as coordenadas de GPS que repassou ao agente mais velho. Este, por sua vez,
comunicou-se que era quem se comunicava diretamente com o seu contato russo. Os dois homens foram detidos simultaneamente, um na região de Lviv, enquanto examinava as consequências do ataque perto, e o outro foi detido na região de Mukashevo, na Zakarpátia. O SBU apreendeu dispositivos eletrônicos contendo evidências de colaboração com a inteligência russa e interceptou conversas com o responsável por eles. Os detidos foram acusados de alta traição sob a lei marcial, podem enfrentar prisão perpétua e confisco de seus bens. A Rússia utilizou esse míssil contra a Ucrânia, primeira vez em novembro do ano passado, no dia 21 de novembro, na cidade de Dnipro. É um inocente, não digo, né, mas é um cara útil, sem muita... Eles recrutaram os dois bobões, devem ter ganhado um bom dinheiro para o momento, estavam fazendo esse serviço, achavam que não era de risco, mas era traição à Ucrânia, e acho que vão pagar muito caro, por mais que eles tenham recebido para isso. Vão ser provavelmente condenados à prisão perpétua por crimes de traição, alta traição. Enquanto isso, a Marinha Francesa abordou um petroleiro russo pertencente à chamada Frota Paralela, a Frota das Sombras. No dia 22 de janeiro, ontem, disse o presidente francês Emmanuel Macron. A medida surge no momento em que os parceiros europeus da Ucrânia intensificam esforços para combater a frota paralela da Rússia, uma rede de petroleiros utilizada para contornar as sanções internacionais impostas devido à agressão de Moscou contra a Ucrânia. Esta frota permite ao Kremlin continuar a exportar petróleo apesar das restrições, apesar de que esse petróleo é exportado em quantidades bem menores. Macron escreveu que na manhã de 22 de janeiro, a Marinha Francesa realizou essa operação e abordou esse navio-tanque que estava vindo da Rússia, estava carregado de petróleo. A ação ocorreu em alto mar, no Mediterrâneo, contou com o apoio de vários aliados da França, de acordo com Macron. A Ucrânia devolve, ou melhor, resgata 3 crianças de territórios ocupados. 3 crianças ucranianas entre 12 e 17 anos retornaram à Ucrânia vindas de territórios ocupados pela Rússia, segundo disse o governador de Kherson, Alexander Prokudin. Ele falou isso no dia 22 de janeiro. Entre os resgatados está uma menina de 12 anos, cuja casa foi visitada, a casa dela, e revistada por militares russos após uma denúncia de que a família dela guardava uma bandeira ucraniana. Alguém denunciou. Nós estamos nos tempos da União Soviética na Rússia e na parte ocupada ucraniana de Kherson, onde os vizinhos podem denunciar, onde as famílias podem denunciar, que vão ser premiadas com isso. Putin está levando a Rússia ao atraso. Ela não conseguiu um grande avanço nesses 30 anos, um pouco mais de 30 anos depois do término, da falência da União Soviética. E ele está atrasando tudo isso, arrebentou com a economia e agora está também arrebentando com os valores éticos, morais, religiosos e sociais do povo russo. As últimas notícias sobre o retorno dessas crianças nos territórios ocupados pela Rússia surgem no momento em que a Rússia intensifica seus esforços de propaganda, militarização, inclusive entre menores de idade ucranianos. As Nações Unidas exigiram o retorno imediato das crianças ucranianas que foram deportadas, sequestradas e enviadas à força dos territórios ocupados para a Rússia durante a guerra, mas até agora o ditador da Rússia não deu nenhuma resposta sobre isso e parece não ter intenção de devolver as crianças. Acho que não devolverá se não houver uma ação militar muito forte contra o exército criminoso do criminoso ditador Vladimir Putin. A Ucrânia confirma um ataque a um terminal petrolífero russo de Tamaneftegaz,
na estação na Crimeia, desculpe, na Crimeia. E também ela atacou radares na Crimeia, que também foram atingidos. Foram 2 ataques que aconteceram ontem. Ataques com drones ucranianos causaram danos a instalações petrolíferas e de armamento russas em uma série de ataques realizados durante a noite de 22 de janeiro, confirmado isso pelo Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Os alvos incluíam o terminal petrolífero russo de Tamneftgaz e várias estações de radar na Crimeia, ocupada pela Rússia, um depósito de drones na parte ocupada da região de Kherson e um posto de comando e observação de militares russos na região de Donetsk. Essa empresa Tamneftgaz, ela é localizada na Vila Volna, na província de Krasnodar. Opera o complexo de transbordo de Taman, que movimenta petróleo bruto, derivados de petróleo e gases liquefeitos de hidrocarbonetos. O complexo é um dos maiores da região do Mar Negro. Segundo o Estado-Maior da Ucrânia, o terminal foi atingido em cheio, resultando em explosões e incêndio de grandes proporções. A extensão dos danos está sendo avaliada, mas até o momento em que eu estava fazendo esse vídeo, os incêndios continuavam, não tinha sido debelado. O governador de Krasnodar escreveu no Telegram na noite noite passada, né, em consequência do ataque, 4 tanques contendo derivados de petróleo pegaram fogo. Ele afirmou que 2 funcionários da empresa morreram e muitos feridos no ataque. Este terminal já foi atacado no mês de dezembro, também, segundo próprias informações do Estado-Maior do Exército Ucraniano. A Ucrânia relatou esses ataques adicionais também, que eu já tinha falado sobre eles, mas não tenho detalhes, então não vou dar esses detalhes agora aqui no ar. Obrigado a vocês que assistiram a estes vídeos. Eu conto com vocês para se inscrever no canal, deem um like e compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.